A crise de refugiados do Sudão do Sul é a terceira maior do mundo e a maior dentro do continente africano, com mais de 2 milhões de pessoas refugiadas. Por isso, agora nós vamos entender o quão importante e também o quão complexo é analisarmos esse tópico. Você realmente sabe o que são refugiados? Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, a Acnur, refugiados são pessoas que fugiram de seu país de origem por medos justificados de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social, opinião política ou por motivo de violação grave e generalizada dos direitos humanos e de conflitos armados. Nesse sentido, essas pessoas estão muito vulneráveis porque precisaram abandonar sua casa e vida para buscar condições melhores e se afastarem das ameaças que sofrem. Por isso, o nosso guia busca analisar o trabalho do Acnur, já que a organização auxilia na garantia dos direitos dos refugiados e nas dificuldades enfrentadas no período de migração e na chegada ao país de abrigo, como a falta de suprimentos, como comida, água, remédios, e a ocorrência de doenças e o perigo de violência. O que aconteceu no Sudão do Sul e por que a situação do país é tão grave? O Sudão do Sul, anteriormente, fazia parte de um único país integrado, o Sudão. Porém, desde a época da colonização, existiam conflitos políticos e uma divisão desigual da riqueza entre as regiões norte, onde estava mais concentrada a administração e os recursos, e o sul. No entanto, a independência do Sudão do Sul em 2011 não foi o suficiente para solucionar os graves problemas que o Estado enfrentava, visto que as disputas por poder entre os grupos políticos permaneceram existindo e ainda se intensificaram. Como resultado disso, o país mais jovem começou a existir já com um dos piores índices de pobreza e subdesenvolvimento do mundo. Ainda o aumento sustentável da instabilidade política, econômica e social fez explodir em 2013 uma guerra civil no país, que foi responsável pelo agravamento da situação a um nível de crise humanitária emergencial. Além disso, no Sudão do Sul, é comum a ocorrência de desastres ambientais, principalmente em períodos de muita chuva e enchentes alternados com uma seca terrível, o que compromete a agricultura e a infraestrutura do país, resultando em quadros de fome e abandono da população pelo Estado. Por esses motivos, uma parcela enorme de sul-sudaneses foi obrigada a migrar para países vizinhos, ocasionando a severa e complexa crise de refugiados que o país enfrenta até hoje. Alguns dos principais problemas relacionados a essa crise envolvem a insegurança alimentar, as condições precárias de saúde e o recorte de gênero e infantil, já que muitas mulheres e crianças são a parcela mais afetada da população, totalizando mais de 80% dela. A história do Sudão do Sul é fortemente marcada por influência de forças externas, sendo que em 1821 teve início a dominação egípcia em busca de escravos, marfim e ouro, e foi do sul do país que vieram a maioria dos escravos. Já em 1956, o Sudão se tornou independente dos britânicos, porém o sul passou a ser governado pelo norte, inicialmente causando inúmeros conflitos étnicos até chegar a uma guerra civil, que só foi cessada com um acordo geral de paz. Em 2011, o Sudão do Sul obteve sua independência do norte, porém, o novo país vivia uma aparente tranquilidade. Nascia com inúmeros desafios, como os já mencionados anteriormente, pobreza extrema, problemas de infraestrutura e de controle de território, bem como disputas por demarcação de fronteira. Em 2013, teve início a Guerra Civil do Sudão do Sul, motivada por ação do presidente Salva Kiir, que destituiu seu vice, Riek Machar, devido à suspeita de organizar um golpe de Estado. É importante ressaltar que a região é formada por grupos étnicos diferentes e o presidente e o seu vice são pertencentes a grupos distintos, o Dinka e Nuer, respectivamente. Essa disputa obteve uma tentativa de estabilização em 2015 e outra em 2018, que infelizmente enfrentaram dificuldades de efetivação. Tal instabilidade gerou aumento nos conflitos intercomunitários, agravando a situação econômica, social e política da região. Somente após a presença da ONU para a atribuição da paz, foi assinado um acordo entre o governo do Sudão do Sul e o grupo rebelde, bem como o retorno de Machar à vice-presidência. Um cessar-fogo foi instituído. A situação humanitária no país ainda é muito delicada e reflete um histórico de dominação e discriminação cultural de um povo marginalizado, como mostra os presentes entraves que dificultam a estabilização local e o combate à pobreza, repercutindo na população que busca refúgio em outros países. O Acnur
é uma agência da Organização das Nações Unidas que tem como missão proteger os direitos dos refugiados em todo o mundo. A agência foi criada em 1950, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, quando muitos refugiados europeus estavam sem moradia por causa do grande conflito. Ela tem como base a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 1967. A Convenção definiu oficialmente quem são refugiados e quais são os seus direitos. Dela, vale destacar o artigo 33, que aborda o princípio da não devolução. Com ele, se proíbe a devolução ou expulsão de uma pessoa em situação de perseguição que busca proteção, exceto em situações excepcionais em que o refugiado apresente uma ameaça à segurança nacional do país que o recebeu. Mas afinal, quais são os direitos dos refugiados? Em primeiro lugar, uma pessoa refugiada tem o direito de buscar e receber refúgio em um lugar seguro. Em segundo lugar, quando chegam nesse novo local, as pessoas em situação de refúgio têm os mesmos direitos do que qualquer outro estrangeiro que reside legalmente naquele país. Entre eles, a liberdade de expressão e de movimento, proteção contra a tortura e contra tratamento degradante, acesso à assistência médica, direito de trabalhar no caso de adultos e direito de ir à escola no caso das crianças. Diante disso, o papel da Acnur é garantir que os direitos dos refugiados sejam cumpridos. Em casos em que não há recursos monetários governamentais disponíveis para atender os refugiados recebidos nesse país, o Acnur presta assistência. Esta pode ser feita através de recursos financeiros, envios de alimentos, construção de abrigos e outras infraestruturas básicas. Com base no que foi apresentado aqui, eu trago 3 questões para incentivá-los na leitura do nosso guia. Você acha que a comunidade internacional pode auxiliar na questão dos refugiados do Sudão do Sul? Se sim, que medidas poderiam ser tomadas para amenizar a situação? Considerando o atual cenário mundial, como a pandemia do Covid-19 pode agravar a situação dos refugiados do Sudão do Sul? Como atender às necessidades dessas pessoas e mantê-las seguras frente a esse grande desafio da saúde? Se você quer saber mais e aprofundar esses conhecimentos sobre uma das maiores crises humanitárias da história, não deixe de conferir nosso guia de estudos.